Fala galera, quem tá animado pra falar de viagem, diga eu! Eu me chamo Isabela Marques e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo que é preciso para começar a organizar uma viagem. Viajar é uma das melhores coisas do mundo, com certeza. Mas o que não dá é você chegar no destino e ver que por falta de planejamento, alguma coisa que poderia ter sido perfeita saiu errado. O planejamento de uma viagem é talvez a parte mais importante da viagem inteira. E isso começa não quando você pisa o pé no outro país ou na outra cidade, mas sim quando você começa a pensar em viajar. Para onde eu vou? Quanto de dinheiro eu tenho que ter? O que eu devo levar? Quais são os preparativos? Enfim, planejar tudo para minimizar qualquer coisa errada que possa vir a acontecer. E esse vídeo, ele é justamente para isso. Se você não é uma pessoa metódica assim como eu, ou se você é e gostaria de melhorar ainda mais o seu planejamento, fica comigo até o finalzinho, porque eu vou te dar todo o passo a passo para você planejar uma viagem perfeita. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal. Aqui semanalmente eu posto dicas sobre viagem, sobre vida fitness e desenvolvimento pessoal. Também ative o sininho para você receber notificação quando um novo vídeo vier ser postado aqui. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredite que vão se beneficiar de todo esse conteúdo. Agora para um pouquinho, bota a mão aí na cabeça, na consciência, na memória e pensa, responde essa pergunta. Qual é o fator mais importante, o fator número 1 no planejamento de uma viagem? O que você inicialmente tem que pensar quando começa a pipocar ali em você o desejo de ir para fora, de conhecer alguma coisa nova? Qual é? Provavelmente você falou o destino. Eu não discordo completamente. Na verdade, é sim um dos fatores principais que você tem que pesquisar e se planejar. Mas particularmente, antes de pensar em qualquer fator lógico de uma viagem, destino, passagem, hotel, enfim, você tem que pensar primeiramente no seu objetivo. Como assim objetivo? Por que eu quero fazer essa viagem? É uma viagem de lazer ou é uma viagem de trabalho? É uma viagem que eu sonho em fazer já tem um tempo ou foi uma oportunidade? Ou eu quero viajar por viajar? Por que isso é importante? Porque isso vai impactar diretamente os outros pontos. Se é um sonho seu conhecer, por exemplo, a Disney e você já definiu que é o seu sonho, o seu destino já está traçado, é a Disney. Enquanto se você quer viajar por viajar, o destino não vai ser o mais importante, e sim o seu orçamento. Eu tenho tanto, e aí sim você vai escolher o local. Então, nesse processo, eu diria que a ordem dos fatores altera o produto. Mas lógico que vai de cada um. Mas o fator número 1, por isso, eu diria que é o seu objetivo. E aí, como fator número 2 de um planejamento, eu coloco o destino. Para onde você vai? Qual lugar você quer conhecer? Você tem que ter isso definido, porque isso vai ditar as rédeas, né? As regras, na verdade, do seu gasto, do seu custo. Consequentemente, também vai definir a melhor época para você. E aí a gente vem ao terceiro ponto, que é o seu orçamento, porque uma vez tendo definido por que você quer viajar e qual lugar você quer ir, o mais importante é você ver quanto dinheiro você tem, ou quanto você tem que ter guardado mês a mês ou separado do seu salário, do seu lucro, da sua empresa, enfim, para aquele objetivo. E aí você vai saber, quarto ponto, que é a época que você vai viajar. Porque se o seu orçamento é apertado e o destino que você escolheu é a Disney, a época que você vai viajar, às vezes não é daqui a 3 meses, 6 meses. Às vezes não é nem daqui a 1 ano, é daqui a 2. Porque o seu orçamento só comporta esse sonho daqui a 2 anos. Então, o quarto ponto é a época que você vai viajar. Não só em relação ao seu orçamento, mas também a melhor época para ir para aquele lugar que você escolheu. Lugar de neve, inverno, lugar que normalmente vai muita gente, uma época que esteja indo menos gente.
planejar suas férias, se você trabalha numa empresa tradicional, e não só a época, mas também a duração da sua viagem. E aí a gente vai para o quinto ponto, que é o passaporte e o visto. A maioria dos lugares hoje no mundo você precisa ter um passaporte para você entrar, para você ser um viajante internacional. A primeira coisa que você tem que conquistar é o seu passaporte e também o visto. Muitos lugares hoje precisam do visto. Para os Estados Unidos, por exemplo, você precisa. Para o Japão, você precisa. Então é muito importante você pesquisar de acordo com o local que você vai, se você precisa de um visto ou não, e se planejar com antecedência. Eu já tive amigos que tiveram visto negado depois de ter passagem comprada. Então isso é muito importante antes de você agendar, comprar sua passagem aérea, seu hotel e etc. E aí a gente vai para o sexto ponto, que são as passagens. Passagem aérea, passagem de trem, aluguel de carro, enfim, o transporte de uma maneira geral. O importante é você ficar atento nos sites que tem promoção. Eu vejo muito o site da Skyscanner e o Kayak para saber se tem voos promocionais, com a melhor época, volta e meia pipoca alguma coisa diferente. É legal também você fazer sua pesquisa no modo incógnito do computador, anotar e ficar atento às épocas, às promoções, não sair comprando de supetão. Às vezes você comprar mais em cima é bom, às vezes comprar com antecedência é melhor. Depende muito, isso vai variar. E aí a gente vai para o sétimo ponto, que é a estadia, o local onde você vai ficar. É muito importante, dependendo da região do país que você for visitar e da região que você for turistar, você definir se você quer ficar mais perto dos pontos turísticos, um pouco mais longe, se você vai ficar perto de metrô, se você vai ficar na metrópole ou em alguma cidade próxima. Isso depende também se você vai estar de carro usando só transporte público. Tudo isso vai definir qual o melhor lugar para você ficar e qual a sua preferência também. Eu, Isabela, gosto muito de bater perna. Então, dependendo da cidade que eu for, se tiver transporte público, se for tudo ali na meiuca, eu gosto de ficar perto de um metrô. Paris, por exemplo, às vezes que eu fui, eu fiquei perto de um metrô. Eu conseguia fazer tudo com transporte público e andando. Já Orlando, o negócio lá é carro. É legal você ver o que é melhor, qual é a sua preferência e qual está saindo mais em conta de acordo com o seu orçamento. Se é uma casa, se é um hotel, se é um albergue, um hostel, se é um Airbnb. Dependendo do lugar e da sua preferência, isso pode fazer toda a diferença na sua viagem como um todo e no seu orçamento. A mesma coisa vale para o oitavo ponto de um planejamento de viagem, que é um dos que eu mais gosto, que é fazer o roteiro, para não ficar pesquisando em cima da hora, e aí você perde horas de um dia, você vai no lugar errado, você vai no dia que aquele museu tá fechado porque você não pesquisou, aí você gastou ticket do metrô, você gastou tempo, paciência. Então o roteiro é muito importante. Você não precisa ficar completamente congelado naquilo ali, não, eu vou fazer só o que tá no roteiro. Não precisa, oportunidades surgem a todo momento. Então é bom você ter um roteiro flexível, mas é importante que você tenha algo definido antes de viajar, porque isso vai fazer toda a diferença na maneira como você vai levar a sua viagem. E no nono ponto de planejamento, o seguro viagem, o cartão de crédito desbloqueado para compra internacional e o seu chip de telefone. É muito importante você ter seguro viagem, seguro de saúde quando você viaja, porque você não sabe o que vai acontecer lá fora e normalmente é muito caro. Se acontece qualquer coisa, eu vou gravar um vídeo sobre isso também, porque comigo já aconteceu, né? Dependendo do seu cartão de crédito, alguns cartões já têm um seguro próprio, que pode ser bom, completão, como pode não ser. Então pesquise isso direitinho. Tem sites, como por exemplo Seguro Promo, que eles te dão opções, preços diferenciados. Pesquise para ver o que te atende melhor, também de acordo com o local que você vai, mas é muito importante você não viajar sem isso, tá? Senão é um gasto a mais no seu bolso, é dor de cabeça, enfim, muita coisa pode acontecer. O chip de telefone, ele depende muito também para onde você vai. Às vezes é uma mão na roda você já sair do Brasil com chip, mas às vezes é um pouco mais caro. E o outro ponto, além do seguro saúde e do chip de telefone, é você desbloquear o seu cartão de crédito. Não significa que você vai usar ele, tá? Pelo amor de Deus, IOF, dólar, euro, não significa, mas é por questão de segurança. E o décimo ponto é um bônus no seu planejamento. Tem muita gente que não leva isso a sério, que deixa isso para cima da hora, antes do voo, no mesmo dia, um dia antes, e muita coisa pode dar errado ou pode ser um gasto a mais, uma dor de cabeça também na sua viagem.
que é a mala. Se você, por exemplo, vai para um destino de neve, que é frio, e é a sua primeira vez conhecendo a neve, e você não tem roupa de neve, pelo amor de Deus, eu não te aconselho a ir sem nada, porque você não sabe o que você vai encontrar lá. Comprar por necessidade é muito ruim, gente. Nunca é uma boa ideia. Então vá sempre preparado. Tudo isso também vai ter um vídeo especial sobre isso, mas é importante você se planejar para que não tenha surpresas em cima da hora. Tenha em mente que quanto mais antecedência, melhor. Não em relação a fechar nada, mas em relação a pesquisar. Planejamento é pesquisa. Pesquise, 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 pesquise. Ative as notificações dos sites, os e-mails, fique atento. Realmente, quanto antes você começar a olhar tudo que você precisa olhar, melhor. O próprio ato de você estar assistindo a esse vídeo já é um ato de pesquisa e faz toda a diferença. Eu espero de verdade que esse vídeo já tenha te ajudado a pensar como começar a organizar uma viagem da melhor maneira possível. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.